Fala, moçada, a gente vai resolver aqui o pêndulo duplo. Observe para a leitura da questão. Encontre as equações de movimento para o sistema de dois pêndulos simples, sendo que a base do segundo pêndulo está fixa à massa do primeiro. Note que as duas massas e comprimento das cordas são idênticos, e o movimento está confinado ao plano da figura. Não assuma pequenas oscilações, as equações do movimento poderão estar acopladas. Ok. Então, para esse problema, a gente vai adotar aqui comprimento L, aqui M e aqui M. Professor, mas posso adotar comprimentos e massa diferentes? Pode, aí você rotula, né? Bota aqui um, bota aqui o 2, M1, M2, e você vai ver que é a mesma conta, né? O que vai mudar é só essa questão do rótulo. Muito bem. A segunda coisa que você tem que fazer aqui, por exemplo, é dizer que aqui é um ângulo θ1. A terceira coisa aqui é dizer que esse ângulo aqui é o θ2. Essa distância aqui, ó, ela vai ser justamente sem θ1 é igual a θ oposta, que seria esse lado aqui, dividido pela hipotenusa. Então, esse lado aqui é a hipotenusa vezes seno de θ1, certo? Então, vou botar aqui de azul. L seno de θ1. E da mesma forma, essa distância aqui, ó, de maneira análoga, é justamente eu pegar a hipotenusa, que é o L, e multiplicar pelo seno de θ2. Muito bem. Ó, veja o seguinte, que essa distância aqui também do lado eu posso encontrar. L vezes cosseno de θ1. E aqui é justamente L cosseno de θ2. Muito bem. Eu posso, por exemplo, adotar aqui um sistema de referência. Por exemplo, nesse ponto aqui eu digo que é zero. Sistema referencial. Então, eu posso, por exemplo, dizer que essa distância aqui, ó, é meu menos y1. Meu sistema de referencial aqui, ó. Assim como eu posso dizer que da origem até a localização da segunda bolinha é menos o y2. Aqui. Assim como também essa distância aqui é o próprio x1. Essa distância aqui, ó, daqui até aqui. E essa distância aqui, né, tomando aqui a origem até, ó, ou seja, essa distância aqui até aqui é o meu x2. Ou seja, eu posso localizar cada bolinha por meio do meu referencial. Quem é essa primeira bolinha aqui? É justamente o x1, y1. Como se você estivesse localizando um ponto lá no plano cartesiano. Por isso que eu adotei aqui como sendo a origem. E aqui vai ser justamente, lembrando que aqui está negativo, né, o y1. Professor, por que você botou negativo essa variável? Porque todos os números que estão abaixo de zero são negativos aqui no meu sistema referencial. Aqui vai ficar x2 menos y2. Muito bem. Então, com isso, eu posso escrever aqui, né, a posição. Tá? Diz assim, primeira bola. Então, como é que fica? Vai ficar assim. x1 é igual a L seno de θ1. E aqui eu, justamente vai ser menos y1 igual a L cosseno de θ1. Se eu multiplicar por menos 1, vai ficar assim. y1 é igual a menos L cosseno de θ1. Então eu posso, com essas equações aqui, encontrar, elas variam no tempo. Ou seja, posso derivar no tempo. Então eu vou ter isso. x1 ponto, para indicar que está derivado no tempo, é igual a constante. E a derivada aqui, derivada do seno é o cosseno de θ1. Vezes a derivada de dentro, que é justamente θ.1. Já o y1, né, vai ser o quê? A derivada do cosseno de θ1 é menos o seno, aí menos com menos fica mais,
Portanto, aqui fica positivo. E aqui fica seno de θ1 vezes θ1 ponto. O que eu encontrei aqui foi justamente as posições da primeira bolinha e as velocidades, né, que essa bolinha aqui ela está percorrendo aqui, né, essas posições. Então, como é que eu faço agora para fazer? É a mesma coisa que eu faço a posição, no caso, da segunda bolinha. Segunda bola. Ok. Como é que eu faço? Eu faço assim, ó, x2. Lembre-se que o x2 é saindo da minha origem até a posição aqui dessa bolinha. Então, vai ser o L sin θ1 mais o L sin θ2. Posso botar o L em fator comum, então fica sin θ1 mais sin θ2. Ok. E o y2, né, vai ser menos. Veja que somando também o L coseno θ1 com L coseno θ2, porém negativo, né, por conta desse sinal aqui. Então vai ficar o L aqui com fator comum. E aqui vai ser justamente coseno θ1. Aqui dá mais, né, porque eu botei o sinal negativo com fator comum. Coseno de θ2. Eu posso, por exemplo, pegar a derivada desse camarada aí, né, para dar espaço, vou colocar aqui um pouquinho para cá. Então vamos lá. As derivadas aqui no tempo vai ser assim, x2 pontos é igual a L. A derivada do seno de θ1 é o cosseno de θ1, né? Cosseno de θ1 vezes o próprio θ1. Mais cosseno de θ2 vezes o próprio θ.2, né? Aqui faltou o ponto, ó, que eu estou derivando no tempo. Também forma o y2, ó. Só que a derivada do cosseno é menos o seno, né? Então aqui vai embora. Então vai embora o sinal, no caso. L vai ficar seno de θ1 vezes o próprio θ1 ponto mais seno de θ2 vezes θ.2. Ok. Então o que eu tenho que fazer agora? É encontrar a parte cinética, né? Por exemplo, a energia cinética. A energia cinética. Eu boto aqui da primeira bola e da segunda bola. Como é que eu faço? Veja que a energia cinética é justamente a somatória, né, de N igual a zero até K, né, por exemplo, de M K vezes V ao quadrado de K. Ficamos assim, né? Então, como o meu K aqui ele é 2, então esse N vai variar aqui 2, né? Então, aqui falta 1 sobre 2, né? Peço perdão aí. Então, 1 sobre 2, M1, aí V1 ao quadrado, mais 1 sobre 2, M2, V2 ao quadrado. Só que esse V1 ao quadrado é justamente o x ponto, o x ponto ao quadrado. Então, é porque esse problema aqui ele é bidimensional, é x e y. Então, por isso que eu encontrei aqui as derivadas em relação ao tempo, ó, das posições da primeira bola e da segunda bola. Como a massa são iguais, né, então vou adotar só, vou colocar aqui 1 sobre 2m em evidência, então vai ficar aqui justamente o x, por exemplo, x1 ponto ao quadrado mais y1 ponto ao quadrado. Por que envolveu o y.1 ao quadrado e o x1 ponto ao quadrado? Porque esse x1 e o y1, ele se trata da primeira bola. Então, é a velocidade, né, que essa bolinha tem na composição x e y. Porque é expressão vetorial, né? Então, aqui é a velocidade, mas aqui já são as componentes da velocidade, x e y, da primeira bola. Né? Mas aqui também você vai fazer a mesma coisa. X ponto ao quadrado agora é 2 mais y 2.2. Certo? E fecha. E aí, o que você tem que fazer agora, né? O que você tem que fazer agora é uma coisa muito simples. É aplicar essa propriedade aqui também, né? A mais B
ao quadrado é igual ao quadrado mais 2 vezes AB ao quadrado. Você vai aplicar isso aqui na hora que eu introduzir esses valores aqui, né? Das velocidades, ó. Isso aqui são a velocidade da primeira bola e aqui a velocidade da segunda bola. Então é só introduzir. Por exemplo, T é igual a 1 sobre 2 M. Aí aqui vai ficar o quê? Quem é o x.1? Vai ser justamente o L vezes o cosseno. Cosseno ou asseno? Deixa eu pensar. É o cosseno de θ 1 vezes θ 1 ponto ao quadrado, mais aqui vai ser o L seno de θ 1 vezes θ 1 ponto ao quadrado. Isso aqui é só para a primeira bola, né? Agora vamos para a segunda. Mais, que corresponde a esse termo aqui, ó. Então, como é que fica a segunda? Vai ser justamente L. Esse L aqui já pode estar ao quadrado. Esse L aqui, ó. Vou botar aqui de volta para você ver. Esse L aqui já pode ficar ao quadrado. Então, vamos botar ele aqui ao quadrado aqui fora. Quadrado. Tal forma que ele multiplica essa parcela aqui ao quadrado. Vai ser que é justamente isso que eu anotei aqui, ó. Você vai aplicar depois. Θ1 vezes θ1 ponto mais θ2 vezes θ ponto 2 ao quadrado mais. Mesma forma aqui, né? Você vai botar aqui o L ao quadrado. Então vai ficar L ao quadrado, multiplica. Vou botar aqui fora. Multiplica seno de θ1 vezes θ1 ponto mais seno de θ2 vezes θ2 pontos. E aí fecha. E aí, o que a gente vai fazer com essa expressão aqui grande? É abrir a conta. 1 sobre 2 M. Isso aqui vai dar, por exemplo, L ao quadrado. A vez que aqui vai dar L ao quadrado, aqui vai dar L ao quadrado, aqui temos L ao quadrado e temos L ao quadrado. Então, bota esse L ao quadrado lá fora, com fator comum. E aqui vai ficar o quê? Somente cosseno ao quadrado de θ1 vezes θ ponto 1 ao quadrado. E aqui mais. Aqui vai dar o seno ao quadrado θ1 vezes θ ponto 1 ao quadrado. Mais. Aqui vai dar o quadrado do primeiro, né? Que é justamente essa fórmula aqui. Agora a gente vai usar. Então vai ficar o quadrado do primeiro vai ser cosseno ao quadrado θ1 vezes θ1 ponto ao quadrado mais 2 vezes o primeiro com o segundo mais o último ao quadrado. Mais o último ao quadrado, que é justamente cosseno quadrado de θ2 vezes θ ponto 2 ao quadrado. Mais, agora essa parcela aqui, ó. Essa última parcela aqui, vamos aplicar o quadrado dela. Então vai ficar o quê? Seno ao quadrado de θ1 vezes θ1 ponto ao quadrado, tudo bem, mais 2 vezes o seno de θ1 vezes θ ponto 1 vezes seno de θ2 e θ ponto 2 mais essa última expressão ao quadrado, que é justamente o seno ao quadrado de θ2 vezes θ2 ponto e fecha. Muito bem, agora vamos colocar aqui um fator comum, ó. Esse camarada aqui faz fator comum com esse camarada aqui. E o que mais que faz fator comum aqui, ó? Veja que esse camarada aqui faz fator comum com esse, né? E com esse aqui também, ó. Né? E esse camarada aqui, por exemplo, ó, 2, θ.1, θ.2, ele faz fator comum com esse, com esse, com esse. Né? E esse cidadão aqui faz fator comum com esse cidadão aqui. Então, podemos agrupar essas coisas aí. T é igual a 1 sobre 2 ml ao quadrado. Veja. Aqui vai ficar somente θ.1 ao quadrado. Aí aqui vai dar
cosseno ao quadrado de θ1. Então aqui fica cosseno ao quadrado. Automaticamente esse termo aqui podemos somar, né? Vai dar 2 cosseno. Se você somar esse termo com esse, dá 2 cosseno. A mesma forma, se você somar esse termo com esse termo aqui, dá 2 seno, né? Então aqui é mais 2 seno ao quadrado θ1. Fecha. Porque o θ1 ao quadrado tá fator comum. E aí, o que acontece? Acontece que a gente botou os termos azul em fator comum e agora temos que colocar o verde. O verde é 2 vezes o θ, 1 ponto, θ, 2 pontos. Ele abre. Aqui vai ficar o quê? Cosseno de θ1 vezes cosseno de θ2 mais seno de θ1 vezes seno de θ2. E, rapaz, isso aqui é uma expressão bem conhecida na trigonometria, né? Isso aqui é justamente o cosseno de θ1 vezes o θ2, né? A diferença de dois arcos do cosseno, né? Justamente. Então, continuando aqui, né? E aí vai ficar mais... vamos escrever bem aqui embaixo. Mais... agora vamos botar aqui esse rosa, né? Lilás, sei lá. θ.2, e aí vai ficar cosseno ao quadrado θ2 mais seno ao quadrado θ2, fecha. E aí vamos lá fazer ali. Como é que ficou aqui? T é igual 1 sobre 2 ml ao quadrado. Veja que isso aqui, pessoal, o 2 também está em fator comum, né? E vai ficar assim. Essa expressão aqui, né, ela pode ser reescrita assim, ó, 2 vezes cosseno ao quadrado de θ1 mais seno ao quadrado de θ1. Pode não? Isso aqui é isso. Então, o que que acontece? Aqui vai ficar 2 vezes θ.1, né? Porque isso aqui vai dar 1. Então vai ficar só 2 multiplicando θ.1 ao quadrado. Muito bem. Mas esse camarada aqui vai ficar 2 vezes, né? 2 vezes o θ.1 vezes θ.2 cosseno de θ1 menos θ2. Mais a última expressão aqui, que no caso seria θ2 ponto. Isso aqui é o quadrado, né, pessoal? Eu botar bem quadrado. Não botei, né? Mas aqui tá o quadrado e aqui é o quadrado. Pode olhar. Vem desse termo aqui, né? O quadrado desse último. E o quadrado do primeiro. Esse do cosseno ele vem daqui, ó. Ele vem daqui, ó. O quadrado do último aqui. Certo? Muito bem. Acho que eu não estou esquecendo nada. E aqui é o quadrado. Fecha. Pronto, a gente encontrou aqui a nossa parte cinética. E o que está faltando agora é encontrar a energia potencial, né? Então, energia potencial. Então, o nosso U vai ser justamente o de 1 mais o de 2. Porque tem a bolinha 1 e a bolinha 2, né? Meio que eu tô colocando essa ideia na cabeça, né? Porque essas duas bolinhas são iguais, praticamente. Então, elas são indistinguíveis, né? Essa bolinha 1 e a bolinha 2, como elas são iguais, você não tem como distinguir elas. Mas eu estou adotando elas aqui como se ela fosse distinguir por conta da posição, né? Essa primeira bolinha aqui eu estou chamando de bolinha 1 e a segunda de bolinha 2. Então eu que estou adotando aqui a característica de ser indistinguível. Então, voltando aqui, o que vai acontecer? Esse o 1 é mg vezes o y1. Né? Okay?
O 2 vai ser o MG Y2. Lembre-se lá que o Y1, ele aqui é menos o L cosseno de θ1, é isso? E o Y2 é menos o L, aí a parênteses é cosseno de θ1 mais o cosseno de θ2. Eu lembro muito bem. Então, de tal forma, né, nosso U aqui, total, né, que é esse camarada aqui, ele vai ser, por exemplo, menos MLG, certo? Então, MGL, tudo faz, vai ser justamente o cosseno de θ1, né, mais o cosseno de θ1 mais o cosseno de θ2. Acho que esses dois primeiros termos aí pode somar, né? Então, de certa forma, nosso U vai ser justamente menos MGL vezes 2 vezes cosseno θ1 mais cosseno θ2. Então, de fato, aqui a gente encontrou a parte cinética, ou parte da energia potencial. A cinética a gente encontrou aqui, ó. Então, de certa forma, a gente tem a Lagrange, né? A Lagrange do problema. Geralmente eu tenho duas formas de escrever o P, né? Assim ou assim. Fica parecendo um RU. Bem. Então, a Lagrange problema vai ser justamente ela é igual a T menos 1 e é só juntar. Quem é o T? É justamente aquela expressão lá, 1 sobre 2 ml ao quadrado, 2 vezes θ ponto 1 ao quadrado, mais... vamos botar aqui o θ2 aqui na frente, ao quadrado, mais 2 vezes cosseno. Aqui no caso ficaria θ1 ponto, θ2 ponto e cosseno de θ1 menos θ2. E aqui a energia potencial, como aqui é menos, e aqui também é menos, vai ficar mais, né? Aqui vai ficar mais MGL 2 vezes cosseno de θ1 mais cosseno de θ2. Vamos abrir mais essa Lagrange aqui. Lagrange é igual a 1 sobre 2. Aí aqui ficaria só ml ao quadrado, θ ponto 1 ao quadrado. Isso aqui ficaria 1 sobre 2 ml ao quadrado, θ ponto 2 ao quadrado. Mas aqui daria θ ponto 1, θ ponto 2, né, que é ponto. Cosseno de θ1 menos θ2 mais mgl. Aqui fica um 2 aqui, né? Que eu estou abrindo a conta, cosseno de θ1 mais mgl cosseno de θ2. De fato, isso aqui é a minha Lagrange do meu problema. Ok? Isso aqui é a minha Lagrange. Então, eu posso muito bem agora encontrar as equações de movimento uma vez que é a minha Lagrange, uma vez que eu descubro minha Lagrange. Então, para encontrar as equações de movimento, eu preciso derivar em função das minhas duas coordenadas generalizadas. No caso que eu adotei aqui seria o θ1 e o θ2, ok? Vou colocar as respectivas cores para a gente já saber que se trata do primeiro pêndulo. No caso, dl por d θ1 menos d por dt dl por dθ ponto 1 é igual a zero. E a outra equação é justamente a vez, né? dl por dθ2 menos d por dt dl por dθ ponto 2 igual a zero.
gente vai chamar esse aqui de 1, esse aqui de 2. Então, vamos começar resolvendo 1, né? Resolvendo. Como início. Com essa equação aqui, a gente vai obter a primeira equação de movimento. Então, como é que vai ficar? Aí você vai pegar, olhar para Lagrange e derivar em θ1. Esse termo aqui não depende de θ1, então a derivada dele vai ser zero. Esse aqui também. Esse termo aqui, ó, o cosseno de θ1 depende, ó. Então eu tenho que derivar ele. Então como é que fica a derivada? Eu vou deixar de azul. A derivada vai ficar assim, θ.1, θ2. Tá faltando uma coisa aqui, né? Exatamente. Só arrumar bem aqui uma coisa que ficou faltando. Veja que esse termo aqui vai multiplicar com esse e com esse. O 2 foi embora com 2, aí ficou faltando aqui eu colocar o ml ao quadrado. Peço perdão aí por esquecimento. Então agora está correto. Então, como é que vai ficar aqui a derivada? Então aqui vai ficar ml ao quadrado aqui na frente, certo? θ.2 e a derivada do cosseno é justamente o menos o seno, né? Então aqui tem um menos aqui na frente, menos seno, certo? Aí aqui fica θ1 menos θ2 e a derivada de dentro em relação a θ1 vai dar 1, né? Vou botar aqui. Aí essa outra derivada aqui também, né? Derivada do cosseno aqui vai dar menos 2 vezes mg L seno de θ1 igual. Muito bem, isso aqui que a gente acabou de encontrar foi esse primeiro termo, né? Agora o segundo termo vai ser quem? Vamos fazer aqui passo a passo, né? Esse primeiro termo aqui. Esse primeiro termo aqui foi justamente dl por dθ1. Isso aqui. Agora vamos encontrar o dl por dθ.1. Ó, se você olhar aqui a Lagrange derivar, ó, esse 2 aqui vai cair, então vai ficar 2ml ao quadrado de θ.1, né? A outra derivada aqui, esse aqui vai dar zero, porque não depende de θ1. Esse aqui vai derivar o θ.1, então vai ficar ml ao quadrado, né? Mais ml ao quadrado, θ.2, vezes o cosseno de θ1 menos θ2. Isso aqui não depende de θ, né? Então a derivada dele é zero. Agora você vai derivar no tempo, né? Vamos derivar isso aqui no tempo agora. Então, d por dt dl dθ.1. A derivada disso aqui no tempo, aqui vai dar 2ml ao quadrado, e isso aqui vai dar θ2.1. E aqui vai dar a derivada disso aqui no tempo, agora, vai ficar ml ao quadrado, θ2.2 vezes cosseno de θ1 vezes θ2. E aqui, ó, aplicando a regra do produto, né? Deriva primeiro esse primeiro termo aqui. E agora vamos derivar esse camarada aqui. A derivada disso aqui vai dar mais, né? Porque a regra do produto, ml ao quadrado, θ.2. E aqui fica seno, ó, de θ1 menos θ2. Derivada do cosseno é menos o seno, né? Então aqui muda o sinal, ó, que é menos. Vezes, como nós estamos derivando no tempo, vai ser justamente θ.1 menos θ.2. Esse é justamente isso. Tá certo? Muito bem. Então, agora a gente pode juntar, né, os termos.
A gente pode juntar os termos. Acho que eu não estou esquecendo nada, não. Tá tudo certo. Então, pegando esse primeiro termo aqui e esse daqui, né, subtraindo igual a zero, então a gente vai ter esse aqui, né? Vamos reescrever aqui, ó. Vamos ter esse aqui, ó. Menos m L ao quadrado, θ ponto 1, vezes θ ponto 2, seno de θ1, menos θ2, menos 2 vezes m de L seno de θ1. Aí menos, né? Veja que se eu botar aqui um menos aqui na frente, então aqui passa a ser negativo. Aqui passa a ser negativo agora, né? Aqui passa a ser negativo agora. Aqui passa a ser positivo. Certo? Então, eu vou fazer isso. Vou somar agora. Vou pegar esses termos todinho, já que eu mudei o sinal de tudinho. Menos 2 vezes ml ao quadrado, θ 2.1 menos ml ao quadrado, θ 2.2 cosseno de θ1 menos θ2 mais. Aí veja o seguinte: esse termo aqui, ó, esse termo aqui, ele está multiplicando com esse e depois multiplicando com esse, ó. Multiplica aqui, depois multiplica aqui. Então, vou fazer isso. Vai ficar mais ml ao quadrado. Começa lá embaixo, não vai dar aqui não. Começa bem aqui embaixo. Mais ml ao quadrado, θ ponto 2. Aí vou botar logo θ ponto 1 bem aqui, ó. E aqui sendo de θ1 menos θ2. Mais, agora a última parcela no caso. ml ao quadrado, θ ponto 2. Como aqui é θ ponto 2, eu vou botar aqui ao quadrado ele. E aqui sendo de θ1 menos θ2. Ok, isso igual a zero. Então, claro. Por que igual a zero? Porque a gente está escrevendo isso aqui, ó. Né? A gente está escrevendo isso aqui. Essas equações aqui, ó. Isso aqui vai me dar a primeira equação de movimento. Essa outra aqui vai me dar a segunda equação de movimento. Essa aqui dá a segunda equação de movimento. Ok, então, o que eu tenho que fazer agora aqui é pegar essa expressão aqui todinha e eu vou multiplicar ela, né, por exemplo, vou multiplicar ela por 1 sobre o negativo de L ao quadrado. E aí, veja que é um grande sacado, né? Porque esse primeiro termo aqui já vai ficar sem esse camarada aqui, né? Então vai ficar assim. Vou deixar mesmo de azul. θ ponto 1, θ ponto 2, seno. Embora que ele pode ser cancelado bem aqui, né? Agora que eu estou observando, ó. Esse camarada aqui, ele vai embora com esse aqui, né? Tô vendo que eles são iguais, ó. Então é isso. Mas eu vou continuar com a minha ideia aqui de multiplicar tudo pelo negativo do ml ao quadrado, certo? Então isso aqui vai ficar o quê? Como aqui só tem L, dividir por L quadrado, vai ficar 1 sobre L, ok? E, então, vai ficar 2 vezes, deixar azul mesmo. 2 vezes, o M vai embora com M, o sinal vai embora com o sinal, vai ficar G sobre L, seno de θ1. Esse termo aqui, ele vai embora o negativo, o ml ao quadrado, então aqui vai ficar mais 2 vezes o θ 2.1. Esse camarada aqui vai embora o menos ml ao quadrado, então aqui vai ficar mais θ 2.2
2 vezes cosseno de θ1 menos θ2, fecha, certo? Mas agora vai ficar menos, né? Porque trocou mais com dá menos, aí vai, o ml ao quadrado vai embora, então aqui vai ficar θ.22 seno de θ1 menos θ2. Isso igual a zero. Deixa eu ver se está certinho agora. Não, esse aqui foi embora, esse aqui trocou o sinal, ficou positivo. Certo, certo. Acredito que não tem nenhum equívoco da minha parte, não, né? Ok, então isso aqui é a primeira equação de movimento. Eu vou deixar assim, primeira equação de movimento aqui, ó. Então, primeira equação de movimento. Veja que, de fato, se trata de uma equação acoplada, né? Vê que nós temos θ2.2 e θ2.1. Então, é como a própria questão, ela deixou claro isso, né? Ó, as equações de movimento poderão estar acopladas, certo? Então, a gente viu claramente aqui. Certo, e aí, a gente vai encontrar agora, por exemplo, a segunda equação de movimento, né? Segunda equação de movimento. Então, veja que é o procedimento análogo. A gente vai pegar a Lagrange, né? Eu vou até, para facilitar, eu vou pegar aqui a Lagrange, certo? Vou colocar ela bem aqui no finalzinho, para a gente não ficar toda hora pegando as informações assim, toda hora consultando aqui em cima. E vou pegar também essa equação aqui e vou colocar lá também. Realmente essa ideia aqui de copiar a mão na roda. Beleza. Então o que, que eu vou fazer aqui, ó? Veja o seguinte, que eu vou calcular esse primeiro termo aqui, ó. Calcular esse primeiro termo aqui, certo? Então como é que eu vou fazer? Eu vou pegar e derivar Lagrange aqui em relação a θ2. A primeira coisa que eu tenho que fazer é olhar para Lagrange e procurar o θ2, obviamente. Então, esse primeiro termo aqui não tem o θ2 nesse segundo termo. Esse terceiro termo tem o θ2 aqui, ó. Então vamos fazer a derivada dele. A derivada dele vai ser a derivada do cosseno da menos o seno, né? Então aqui vai ficar menos ml ao quadrado, θ.1, θ.2, seno de θ1 menos θ2. Né? Vezes a derivada de dentro, que é menos 1, né? Então vai trocar aqui o sinal, vai ficar mais. Entendeu por que vai ficar menos 1? Porque a derivada desse camarada aqui, ó, se você derivar o θ1 em θ2, dá zero. A derivada de menos θ2 em relação a θ2 dá menos 1. Aí como aqui já tem menos, ficou mais. Muito bem. E aí, qual o outro termo que tem o θ2? Esse camarada aqui, ó. Veja que a derivada do cosseno é menos o seno, né? Então aqui vai dar, por exemplo, menos o... Aí vai dar menos seno, né? Só tirar esse pontinho aqui. Aqui vai ficar menos mgl seno de θ2. A derivada de θ2 é 1, né? Então não precisa botar 1. Agora vamos derivar aqui em relação agora a θ.2. Como é que fica? Aí é o seguinte, vamos procurar aqui na expressão Lagrange, onde tem o θ.2, ó. Veja que é esse termo bem aqui, ó. E também aparece ele aqui, ó. Então essas duas derivadas é simples. Esse 2 aqui vai cair aqui, vou embora com esse 2. Então vai ficar ml ao quadrado θ.2, certo? E aqui esse camarada aqui ele vai embora, né? Porque a derivada dele dá 1, né? Então como é que fica? Vai ficar ml ao quadrado, né? Então vai ficar mais ml ao quadrado, θ1 ponto cosseno de θ1 menos θ2, certo? E só, né? Ok. Agora vamos derivar no tempo, essa segunda expressão aí.
Então, D por dt, dl por dθ ponto 2. Então, como é que vai ficar? A derivada desse camarada em relação ao tempo vai ficar ml ao quadrado, θ 2 pontos, 2. E aqui vai dar, agora aqui é a regra do produto, né? Então, você vai tomar isso aqui como primeiro termo e isso aqui como segundo termo. Então, como é que vai ficar? Vai ficar mais ml2 θ 2 pontos, 1. Aí conserva o último termo, né? Que é o cosseno θ1 menos θ2, mais, que é a regra do produto, né? Vem que é o produto. Conserva o primeiro e deriva o segundo. O derivado do cosseno é menos o seno, né? Então aqui vai dar menos, ó. Aqui dá menos ml ao quadrado, θ ponto 1, certo? Que tem um ponto, seno de θ1 menos θ2. E justamente aqui nós temos a derivada de dentro, que é a regra da cadeia. Mas aí, como estão derivando no tempo, vai ficar θ1, né, menos θ ponto 2, porque nós estamos derivando no tempo. Deixa eu só verificar bem que se eu derivei isso aqui também no tempo. Eu fiz isso, ó. Quando aqui eu fiz a regra do produto, derivei, o θ ponto 2 passou a ser θ 2 pontos. E conservei o último, e aqui já conservei o primeiro, tá aqui a conservada do primeiro, e derivei esse camarada aqui, a derivada do cosseno a seno, aí mudou de sinal, ficou menos, ó, por isso que depois eu botei mais, e aqui ficou a derivada aqui dentro, tá certo? Vamos ver aqui se não tem nenhum erro. Então, o que eu vou fazer agora é abrir essas contas aqui também, né? Vai ficar ml ao quadrado, θ 2 pontos, 2 mais ml ao quadrado, θ 2 pontos, 1 vezes cosseno de θ1 menos θ2 menos ml ao quadrado, θ ponto 1, seno de θ1 menos θ2. E aqui, obviamente, vai dar o quadrado, né? Porque é esse camarada aqui, ó. Vou botar aqui dessa cor aqui. Esse camarada aqui, multiplicado com esse primeiro aqui, ó. E depois ele multiplicado com esse segundo aqui, ó. Certo? Então vamos lá. Vamos ver aqui o que vai dar aqui, ó. Então aqui vai dar mais, né? Que vai ficar menos com menos aqui, mais. E aí vai ficar ml ao quadrado, θ ponto 1. No caso aqui eu fui infeliz. Vou botar esse bicho aqui embaixo. Vou botar aqui. Então, mais aqui para continuar a segunda linha. Seno de θ1 menos θ2 vezes θ ponto 2. Ok. Então a gente vai fazer o que a equação pede, né? Isso aqui, ó. É pegar esse termo aqui e subtrair com esse outro. Então o primeiro termo a gente encontrou. Esse camarada aqui, ml ao quadrado, θ. Eu vou copiar ele para não perder tempo. Ó. Pegar essa expressão aqui. Vou botar bem aqui embaixo. Né? E agora eu vou mudar o sinal aqui, né? Eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz com o outro. Aqui ficou menos, né? Então aqui vai dar menos. Aqui vai passar a ser menos agora, né? Menos. Aqui passa a ser positivo agora. E aqui passa a ser menos, né? Ser menos. Ah, Matheus, mas isso aí na hora da prova o professor não vai aceitar, não. O que o professor vai aceitar é a resposta final, né? Então, mas essa questão de mudar o sinal aqui é uma coisa muito simples. É só você imaginar somente que cada termo vai ter que trocar o sinal. Se ele está positivo, passa a ser negativo. Se ele está positivo, passa a ser negativo. Se está negativo, passa a ser positivo. Isso é uma inversão de sinal. Quando você multiplica os tempos por menos, o que está acontecendo na prática é só inverter o sinal de cada termo. Certo? Então, não é nem obrigado a riscar a prova, ter que voltar, não. É só trocar mesmo. Enfim. Então aqui vai ficar menos ml ao quadrado, certo? Menos ml ao quadrado de quê?
θ 2,2 menos ml ao quadrado vezes θ 2,1 vezes cosseno de θ1 menos θ2 mais, né? Bota aqui mais ml ao quadrado, θ 1,1 ao quadrado vezes o seno de θ1 menos θ2 menos isso aqui, né? ml ao quadrado, θ1 vezes seno de θ1, né? Menos θ2 vezes θ.2. Isso igual a zero, né? Claro. Alguns termos aí pode ser cancelado, sim ou não? Sim, né? Esse daqui, ó, claramente vai embora com esse, né? Ó, aqui tem θ.1 e θ.2, ml ao quadrado tá negativo, exatamente. Certo, e aí, o que vai dar agora? Vamos reescrever essa expressão toda. Vai ficar menos mg L seno de θ2 menos ml ao quadrado, θ 2,2 menos ml ao quadrado, θ 2,1 vezes cosseno de θ1 menos θ2, e aqui vai ficar mais ml ao quadrado, θ.1 ao quadrado vezes seno de θ1 menos θ2. Isso igual a zero. Então veja, moçada, que se eu pegar esse termo aqui todinho e multiplicar, por exemplo, por ml ao quadrado, também negativo, né? Mesma coisa que eu fiz lá com outro, vezes ml ao quadrado. Então vamos ter o quê? Vamos ter, aqui vai ficar g sobre L, vezes seno de θ2, né? Deixa eu ver bem que esse outro que ficou. Ficou 2g de L, né? Esse outro aqui não ficou 2 não, né? Mas por que não ficou 2? Por causa da Lagrange aqui, ó. A Lagrange aqui no θ1 aparece 2, ó. E nesse aqui não aparece no θ2. É só isso. Tá certo? Então, como é que vai ficar aqui? Certo? Esse camarada aqui vai ficar mais, né? Eu tô fazendo aqui, só inverter o sinal, menos com menos dá mais. Tudo é, quando você multiplica ou divide o sinal por negativo, é sempre inverter o sinal. Então aqui vai ficar θ 2,2 e aqui vai ficar mais θ 2,1 vezes cosseno de θ1 menos θ2 e aqui vai ficar menos θ1 ponto ao quadrado seno de θ1 menos θ2. Isso igual a zero. Então isso aqui é a minha segunda equação de movimento, né? Segunda equação de movimento. Segunda equação de movimento. Então, pessoal, é isso, né, que a gente tem para ver. Veja também que ficou dependendo, né? Por exemplo, aqui ficou em θ 2,2 e aqui θ 2,1. Também, como a própria questão diz, né? Que as equações de movimento poderão estar acopladas. Na verdade, elas estão acopladas. Né? Então, é isso.